Oi pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar a nossa aula de hoje aí de metodologia da pesquisa. Hoje a gente vai falar sobre dois pontos que estão relacionados diretamente aí às reflexões que a gente vem fazendo sobre o conhecimento científico. Então, um pouco da argumentação científica, que tipo de argumentação a gente pode usar num trabalho científico, qual é mais segura, qual é menos segura, e os tipos de pesquisa, porque eventualmente você vai precisar aí classificar a sua pesquisa no seu TCC ou num artigo que você for submeter, tá? Então, basicamente, pessoal, os tipos de pesquisa mais comuns, a gente costuma ter uma classificação que funciona assim. Primeira parte da classificação é em relação aos procedimentos técnicos, ou seja, o que vai ser feito, tá? Do que se trata essa pesquisa. Então, primeira coisa que a gente fala é uma pesquisa bibliográfica. Em geral, é muito comum a gente encontrar na literatura, quando vocês vão aí fazer a revisão de literatura para o TCC, fazer o referencial teórico de um artigo, etc., vocês vão encontrar outros artigos que eles são especificamente sobre revisão de temas, ou seja, são artigos só de revisão, só de referencial teórico. Eles não trazem dados novos, eles não fazem experimentos, eles não propõem novas teorias, eles são artigos de revisão. É muito comum a gente encontrar esse nome, tá? Um review sobre determinado assunto. Então essa é uma pesquisa do tipo bibliográfica, é uma pesquisa focada apenas em referencial teórico, tá bom? Não confunde com o seu artigo ou o seu TCC, que vai ser um trabalho experimental no laboratório, uma aplicação em sala de aula, e você vai ter que fazer uma pesquisa bibliográfica para o referencial teórico. Isso é uma coisa, tá? Mas não é que você está fazendo uma pesquisa bibliográfica propriamente dita, você está fazendo o seu referencial teórico, tá? Quando a gente fala, então repito, uma pesquisa classificada como bibliográfica, é uma pesquisa focada apenas em revisão de literatura, um review sobre determinado tema. E assim, gente, não é simples, tá? Pode parecer simples fazer uma pesquisa que seja focada só em revisão, mas não é. Você tem que estabelecer muito bem as palavras-chave que você vai procurar, as bases de dados onde você vai procurar, e a gente vai ver isso mais para frente na disciplina, e você vai ter que ter critérios de seleção, porque às vezes você vai procurar um tema lá para fazer uma revisão, um artigo de revisão, e você vai ter, sei lá, 500 artigos que você achou, 1000 artigos que você achou. Então, como é que você recorta isso? Que critérios você vai usar? O que você está mais interessado em revisar, em verificar o que o pessoal já fez? Então, todos esses critérios que você usar, você vai ter que colocar na sua pesquisa. Olha, o critério foi usado, foi esse, na base de dados, essa. Então, assim, não é nada simples, tá? Fazer uma revisão, uma pesquisa puramente bibliográfica. Mas é um tipo, é válido fazer isso. Bom, a gente tem outro tipo de pesquisa que é chamada pesquisa documental. Então, quando a sua fonte, a sua principal fonte de dados aí está ligada com documentos de instituições, e esses documentos podem ser os mais diversos, tá? Eles podem ser ali, ó, ali tem vários exemplos. Então, cartas, é muito comum talvez em história da ciência, né? História da ciência a gente se remete muito a cartas que os pesquisadores antigamente mandavam uns para os outros, mandados judiciais, relatos, atas de reunião, discursos registrados. Então, tudo isso aí são documentos. Se você usar isso aí, até o livro didático é um documento, né? Então, fazer uma pesquisa de livro didático em alguma coisa relacionada a isso também não deixa de ser uma pesquisa aí do tipo documental, tá? A gente tem as pesquisas experimentais que estão diretamente ligadas a laboratório. Então, você vai ver uma determinada variável, vai fazer uma medida, vai tentar medir alguma constante da natureza, vai propor um método de medida. Eu quero medir tal coisa, mas por um método inovador, uma pesquisa assim. Então, gente, é experimental. Você vai para um laboratório, vai trabalhar com alguma variável, trabalhar com algum fenômeno, explorar algum fenômeno, pesquisas experimentais. E a gente tem ainda as pesquisas que são de cunho teórico, ou seja, proposições teóricas sobre uma certa área do conhecimento, sobre uma teoria. Você pode desenvolver novas equações, demonstrar, corrigir uma teoria vigente. Olha, tem dados aqui que mostram que não é bem assim, vou propor uma nova fórmula, vou propor uma nova teoria. Tá? Você pode fazer uma simulação computacional, muito comum aí na época da pandemia, né? A gente faz simulações computacionais para prever o que vai acontecer no futuro. Então, tudo isso aí são pesquisas teóricas, não demandam um laboratório. Você trabalha com a teoria e com a implementação de alguma forma dessa teoria, tá certo? Bom, então essa é a estrutura básica dos procedimentos que a gente usa para fazer uma pesquisa.
A gente ainda pode ter um levantamento, que é uma pesquisa de dados de uma população por interrogação direta, tá? Então você vai lá, faz uma pesquisa, leva um questionário, eu quero saber a sua visão sobre pesquisa com células-tronco, eu quero saber, no caso, um levantamento com consumidores de um mercado, né? Qual marca você prefere consumir, por que você prefere essa marca. Então você faz um levantamento, certo? Então o levantamento é uma análise de dados por interrogação. Você faz uma pesquisa por questionários, interroga as pessoas e aí você tem um levantamento sobre determinado assunto, tá? Gosto de colocar aqui o caso do censo, porque o censo é um levantamento onde todos os integrantes são interrogados, né? Não fica ninguém de fora. Então o censo do IBGE é um tipo de levantamento. O que mais? A gente tem um estudo de campo, tá? Então quando você sai do laboratório e vai a campo, ou seja, vai ao local da pesquisa para fazer uma observação, para fazer alguma intervenção. Então você pode fazer um estudo de campo, por exemplo, não só na área da educação, como está ali, né? Como, sei lá, uma pesquisa de campo numa escola, para ver como que eles lidam, por exemplo, com a evasão. Isso é uma pesquisa de campo. Tá? Uma pesquisa em loco, você pode fazer num rio, vai ver ali a situação do rio, como que está o assoreamento, como que está a questão do desmatamento, tudo aí estudo de campo, ok? Análise ali da situação de reciclagem no Brasil, numa cidade, você vai num lugar da reciclagem, verifica, por exemplo, quanto de material eles estão recebendo, faz um levantamento disso também, questionando as pessoas. Quer dizer, estudo de campo, você vai a campo para fazer alguma observação, alguma interferência, alguma tomada de dados, tá certo? A gente tem ainda o estudo de caso, que é quando você pega, provavelmente num campo, né, no campo, um caso particular. Então você vai fazer, sei lá, uma pesquisa sobre evasão no estado de Santa Catarina. Tá, mas você vai pegar todas as escolas? Não, vou fazer um estudo de caso na escola tal. Tá? Ou vou fazer uma aplicação de um procedimento pedagógico, de uma coisa de ensino de ciências, uma coisa de ensino de química, ensino de física. Você vai lá e faz um estudo de caso numa sala de aula específica, num contexto específico, um estudo de caso. Quem trabalha aí com engenharia, com ciências duras, aí no caso, também pode fazer um estudo de caso. Por exemplo, variando um parâmetro num sistema, variando um parâmetro na equação, vendo a interferência que isso gera, também é um estudo de caso. Então pode ser experimental, pode ser uma pesquisa experimental, estudo de caso. Quer dizer, a sua pesquisa, isso aqui é interessante dizer também, ela não precisa se enquadrar só em um desses critérios, em uma dessas caixinhas. Ela pode ter aí vários vieses, tá? Várias tendências, se encaixar em vários casos. A gente tem ainda a chamada pesquisação. Em geral, quando a gente tem um problema e que a minha pesquisa, de alguma maneira, tem uma relação direta com a solução desse problema prático, de cunho coletivo em geral. Então, uma pesquisação, por exemplo, ali na situação de distribuição de água, economia de água numa comunidade, situação da reciclagem. Se eu tenho uma comunidade sem acesso à internet, por exemplo, na engenharia, eu posso promover uma pesquisação que visa pesquisar qual a melhor forma de implementar, sei lá, a internet naquela região e aí já desenvolver a solução e implementar a solução. Então, pesquisação é muito isso, tá? Você tem um problema real, prático, e a sua pesquisa já visa solucionar isso. Pode ser na área de ensino, pode ser na área das ciências duras, em qualquer área das ciências a gente tem essa coisa aí que a gente chama também de pesquisação, tá? Então, essas aí são as classificações, os principais tipos de pesquisa científica que a gente tem que ter em mente e saber que muitas vezes o nosso trabalho pode estar em mais de uma delas. Aí você pode ser solicitado a escrever qual é o tipo da pesquisa aí no seu TCC, na metodologia. Então essa é uma pesquisação do problema tal, ou isso aqui é uma pesquisa documental que envolveu isso, aquilo, ou então isso aqui é uma pesquisa experimental que a gente está vendo, sei lá, Wi-Fi na rede, etc. Enfim, você pode justificar, você pode colocar na metodologia onde que essa pesquisa se enquadra, tá bom? Bom, dito isso, a gente vai então para a nossa segunda parte da aula, que é entender as argumentações. Existem basicamente, pessoal, dois tipos de argumentação numa pesquisa científica que você vai poder usar no TCC, por exemplo, que a gente chama de dedução. Então você faz um raciocínio dedutivo para levar o leitor até a sua conclusão, até o resultado que você quer no seu TCC. Ou você pode fazer um raciocínio indutivo, que é um pouco menos seguro, a gente tem que olhar com mais calma
aquilo que é induzido, mas enfim, é uma argumentação científica que pode aparecer aí nos trabalhos científicos, em artigos, em TCCs, etc. Então você faz basicamente uma relação de dedução, você deduz coisas no argumento científico ou você induz a partir dos dados que você tem. Então a gente vai ver bem bonitinho a diferença dessas duas coisas aqui. Às vezes costumam perguntar aí no ENAD, na avaliação dos cursos superiores, eles costumam perguntar sobre essa relação entre dedução e indução, tá? Então, gente, a dedução é o seguinte, ó, ela parte de premissas consideradas verdadeiras dentro da teoria atual. Então, lembra que a ciência não é feita de verdades absolutas, tá? O conhecimento científico, as teorias científicas, elas são mutáveis. Conforme novas evidências surgem, etc., a gente vai sempre adaptando as nossas teorias e vai corrigindo as teorias também, tá? Bom, então, dentro da teoria atual, se a teoria atual é válida, a gente pode tirar algumas afirmações, que eu chamo aqui de premissas. Então, são afirmações consideradas corretas, verdadeiras dentro da teoria atual. A gente vai ver exemplo depois disso, tá? E aí eu vou argumentar, rearranjando como se fosse essas premissas, de tal maneira a chegar em conclusões lógicas, tá? A partir daquelas premissas. Então é meio assim, ó, se isso aqui é verdade dentro da teoria, se isso aqui é verdade dentro da teoria, então eu posso concluir obrigatoriamente, logicamente, que essa terceira coisa também é verdade. Ou seja, é uma conclusão lógica deduzida a partir das premissas consideradas verdadeiras. Tá? Então, uma vez que as premissas são verdadeiras, as deduções também serão. Tá certo, pessoal? Então, é porque não é uma opção, veja, é uma conclusão lógica, ok? Então, é muito comum a gente fazer isso quando eu quero testar uma teoria. Essa é a principal aplicação de argumentos dedutivos. Então, você parte de afirmações verdadeiras, consideradas, o que você julga ser verdadeira na teoria atual, e diz, olha, se isso aqui é verdade, porque a teoria atual, em princípio, funciona, então você deduz que você deve achar um determinado resultado experimental em determinadas condições. Ou seja, é dedução. Repito, se isso e isso é verdadeiro, então isso também é. E aí você vai lá no experimento e checa se aquele seu raciocínio dedutivo se confirmou ou não. Então é uma boa maneira de você testar a teoria, tá? Agora, o raciocínio indutivo não. Você parte de um certo grupo de fenômenos, então você só consegue observar poucos casos limitados do seu problema, e aí a partir dessas observações de um grupo limitado, você tira princípios de generalização para vários outros casos. Então você observa poucos casos e generaliza isso por indução. Então você induz que vai valer sempre, ou vai valer em todos os casos, e assim por diante. Então isso é uma indução, não é uma dedução, tá? Então, a indução é uma afirmação menos segura, porque ninguém garante que aquela generalização que eu fiz realmente se confirmará. Eu posso fazer uma observação no futuro de algum outro sistema e que ele falhe, e que aquela generalização que eu tirei não se aplique naquele caso. Então, por isso que a indução a gente tem que olhar sempre com bastante cuidado. Ela é permitida, você em princípio pode usar a indução para tentar chutar uma lei geral. Tá? Mas você tem que ter consciência que ninguém garante que aquela lei geral efetivamente funcione. Então é muito comum a gente usar a indução, veja, não estou dizendo que é proibido, tá? Só estou dizendo que a gente tem que tomar cuidado. É muito comum a gente usar a indução quando é muito difícil você analisar todos os casos. Então você tem um conjunto de dados gigante, ou até mesmo você nem sabe qual é o total do conjunto de dados, você só tem uma observação limitada, e aí você induz leis gerais, tá? Então é muito comum a gente fazer isso com indução. Então, pessoal, ambos os raciocínios são científicos, podem ser usados. A indução é menos segura, a gente tem que tomar cuidado. E a dedução, em geral, a gente deduz coisas para tentar testar uma teoria, a gente deduz e aí checa se a dedução também é correta ou não. Então essa é mais ou menos a ideia desses dois tipos de argumentação. Bom, então a pergunta que eu vou fazer para vocês agora, que é uma pergunta muito importante, se vocês entenderam a brincadeira, é a seguinte. Primeira, quando uma previsão por dedução falha a um teste posterior, então eu deduzi, tirei uma afirmação por dedução, ou seja, eu previ, né, tirei uma afirmação sobre a natureza de forma deduzida, e fui lá
testei no experimento e vi, olha, não deu. A minha dedução não está correta. Não deu, não se confirmou. O que isso significa cientificamente? Pessoal, a dedução ela é sempre uma consequência lógica das premissas. Então, se a tua dedução falha, isso obrigatoriamente implica que as premissas, ou pelo menos uma delas, também é falha. Ou seja, tem problema nas premissas, tá bom, gente? Você tem que voltar lá, a sua teoria provavelmente está errada. Você achava que ela era válida e estava funcionando, e na verdade ela não está funcionando tão bem assim. Então, repito, algumas das premissas que você considerou verdadeiras não são, pelo menos uma delas não é. Tá? Então, quando uma dedução falha, a zebra é antes, é nas premissas que você utilizou, tudo bem? Agora, se uma indução falha, se uma lei geral que foi induzida falha num teste posterior, o que isso significa? Que a afirmação naqueles casos particulares, porque veja, você fez uma afirmação baseada em casos particulares e depois generalizou. Aí na generalização, lá na frente, você descobre que falhou. Isso implica que aquela observação nos casos particulares são falsas? Não. Naqueles casos funciona. Só que agora você não pode generalizar. Então, quando uma previsão por indução falha, só significa que você não pode generalizar da maneira que você achou que podia, tá? Então, as premissas não são necessariamente falsas, ou seja, naqueles casos particulares pode até valer, mas elas não se aplicam de maneira generalizada como você induziu, tá bom? Então, tem um caso muito comum aí na epistemologia, uma discussão curiosa sobre esse negócio da indução, que a gente chama de peru indutivista. O que é o peru indutivista? O peru indutivista é uma anedota, é uma brincadeira, uma argumentação que a gente usa para dizer assim, olha, se você é um peru e chegou numa fazenda nova, você vai ficar todo receoso, né? Puxa vida, o que vão fazer comigo aqui? Será que eu vou ser bem tratado? Será que eu não vou e tal? Aí passa um dia, eles te alimentam, te botam num lugar adequado para você passar seu dia, beleza. No dia seguinte também você recebe comida, você recebe um bom tratamento, tem veterinário, estão sempre cuidando de você ali. No terceiro, quarto, quinto dia você relaxa. Não, fechou. Tô safo. Então aqui é um bom lugar, vou viver tranquilamente aqui para sempre. Ou seja, você induziu a partir de uma observação de um conjunto limitado de dias que você sempre vai ser bem tratado ali. O que é isso? O peru indutivista. Então ele acha que foi bem tratado num número N de dias e ele extrapola isso para infinitos dias. Acha que vai estar sempre de boa. E no entanto, o que acontece é que na véspera de Natal, o peru indutivista vai para a panela, né? Matam o peru, trataram dele até a véspera de Natal. Aí mata o peru para cozinhar na ceia. Então, o que é isso? Significa que a observação do peru nos dias anteriores ali eram falhas? Não, ele foi bem tratado. Só que ele não poderia generalizar da maneira como ele fez. Então, isso é o que a gente chama de peru indutivista, né? O peru indutivista é uma lição que a gente tira para o cientista que acha que a indução resolve tudo. Ou seja, a gente observa um conjunto limitado de dados e já sai generalizando. Cuidado, você pode estar sendo um peru indutivista. Por isso que é nesse sentido que a gente traz uma crítica à utilização pura da indução como sendo a forma absoluta, correta, de adquirir conhecimento, tá? Então o problema que a gente tem para resolver com o peru indutivista é esse, né? Quantas observações são necessárias? Quantos casos particulares eu vou ter que estudar para poder tirar a lei geral? Quantos? 2, 5, 10, 20? Não tem como a gente responder essa pergunta, porque a gente não sabe, não tem como responder, olha, a partir de 10 está valendo, a partir de 5 está valendo. Esse é um problema epistemológico para o conhecimento científico bastante sério. Não tem como a gente resolver isso de maneira tranquila, tá? Então a grande questão não é que você não pode usar a indução, estou batendo nessa tecla de novo. A questão é você sempre se lembrar que a indução não garante que você consiga uma lei geral absoluta, ou seja, a ciência é sempre falseável. A gente já bateu nessa tecla aqui, ou seja, a ciência não tem verdades absolutas. As nossas teorias, elas são falseáveis, elas podem ser demonstradas falsas, desde que eu tenha dados
que justifiquem isso. Então, quando eu tiro uma lei geral por indução, eu tenho que sempre ter a consciência, para não ser um peru indutivista, que por mais que eu tenha usado a indução, eu não consigo garantir que aquela generalização realmente se aplique. Eu posso encontrar dados no futuro, sistemas no futuro, em que eu precise revisar a minha generalização, tá? Então, gente, a verdade científica é sempre sujeita à verificação e não há verdades absolutas no conhecimento científico. A gente está sempre tentando verificar novos experimentos, novas comprovações que corroborem a nossa teoria, tá? Então, o problema não é usar a indução, mas ter uma postura epistemológica empirista indutivista. Esse é o nome, tá? Que vocês têm que ficar ligados. Em geral, nas questões sobre epistemologia, eles vão trazer esse nome para vocês. Então, usar uma postura empirista indutivista, que é um método científico da quinta série que a gente ouve falar, né? Primeiro eu observo, aí eu faço uma hipótese, aí eu confirmo a hipótese, e aí confirmando a hipótese eu já faço uma teoria, uma lei geral, ou seja, um método empirista e indutivista. Eu observo ali um pequeno conjunto de dados e por indução eu generalizo as minhas leis e teorias. O conhecimento é verdadeiro, infalível, pronto, acabou. Então é esse método empirista indutivista que a gente está criticando quando fala do peru indutivista, tá? Então a indução até pode ser usada, mas sempre com a consciência de que isso não garante a sua lei geral como uma verdade absoluta. A gente tem que sempre estar sujeito a essa questão, tá bom? Então, pessoal, eu vou colocar uma citação direta aqui que eu acho interessante, que é sobre essa questão, ó. Cabe aqui, no entanto, destacar que opor-se ao indutivismo não significa descartar a indução. É um erro pensar que, na prática, a indução não leva a teorias ou conclusões mais gerais. Levam. A gente, às vezes, usa a indução como uma estratégia e, às vezes, funciona, tá? Os cientistas usam, de fato, a indução para ir de um conjunto limitado de dados a uma conclusão mais geral, mas provavelmente não o fazem acreditando que essa conclusão é única ou universal. Então o problema não é a indução em si, mas o indutivismo enquanto postura epistemológica, tá? Que é essa ideia do empirismo e indutivismo. Quer dizer, o erro está em supor que o conhecimento científico verdadeiro, as leis universais, se obtém por observação e indução. Tá? Então, na ciência, teoria e experimentação interagem permanentemente e nessa interação a indução, assim como a dedução, tem um papel central. Porém, o empirismo indutivismo, que é o que a gente está falando, como Porém, o empirismo indutivismo, como deverá ficar claro nos textos que seguem, não é postura epistemológica ou a filosofia da ciência aceita contemporaneamente. Tá bom? Então tá aqui a referência, caso vocês queiram dar uma olhada aí depois, do Moreira e Massoni. Então, gente, vamos lá. Exemplos, para vocês perceberem como não necessariamente é simples identificar se um argumento é dedutivo ou indutivo. Então, gente, olha lá. Uma argumentação. Isso aqui é argumentação. Pode aparecer aí no TCC, pode aparecer num artigo, etc. Então, entender a argumentação científica, só para lembrá-los o que está por trás dessa discussão aqui. Bom, aí você encontra lá a afirmação sobre a natureza, que é o seguinte. A galinha é uma ave, da mesma forma que o fazão e o avestruz. Tendo em vista que a galinha, o fazão e o avestruz possuem bicos, é possível afirmar que todos os seres com bicos são aves. Veja, eu estou falando da natureza, é um exemplo bem prático. Então, esse raciocínio é dedutivo ou indutivo? Vamos pensar. Eu disse que a galinha, o fazão e o avestruz possuem bicos. Eu observei isso. E eles três são aves. Então, os três são aves e os três possuem bicos. Observei isso. Então, eu generalizo. Ó. Todos os seres com bicos são aves. É indução. Tá? Então, isso é uma afirmação indutiva que eu fiz aqui. Agora, é uma indução verdadeira ou falsa? Ela é uma indução falsa. Basta você lembrar que tartaruga e ornitorrinco não são aves e também possuem bicos. Então, quando eu digo todos os seres com bicos são aves, está errado. Então, eu induzi e é uma indução falsa. Eu consigo mostrar exemplos em que essa generalização não vale. Tá? Agora, vamos lá.
A galinha é uma ave, da mesma forma que o fazão e o avestruz. Tendo em vista que a galinha, o fazão e o avestruz possuem bicos, puxa vida, até aqui é a mesma coisa. É possível afirmar agora que todas as aves possuem bicos. Ai, 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 agora só mudou o final. Então veja, eu usei a mesma estrutura de raciocínio, só que eu fiz uma generalização diferente, ó. Pessoal, isso também é indução. Então eu também estou induzindo uma lei geral a partir de um conjunto limitado de dados. Mas, até onde nós sabemos hoje da biologia, isso aqui é verdadeiro. Ou seja, ninguém conhece, ninguém viu até hoje uma ave que não possua bico. Então, todas as aves possuem bicos. A gente, claro, de novo, será que a gente conhece todas as espécies de aves? Será que a gente tem como conhecer todas as espécies de aves? Não tem como a gente responder, que volta a pergunta que eu tinha feito antes. Quantas eu preciso observar para generalizar? Não tem como a gente responder, mas como eu disse, ó, em ciência, eventualmente a gente usa a indução. Isso aqui é usar a indução, tá? Só que nesse caso, até onde nós sabemos, é um indutivo verdadeiro. A gente não achou nenhum contra-exemplo em que a gente precise reformar essa afirmação de que todas as aves possuem bicos. Beleza? A gente só não pode encarar isso como uma verdade absoluta, né? Isso é uma lei geral, em princípio funciona, mas a gente tem que estar aberto sempre à possibilidade de que a gente encontre uma espécie de ave que, enfim, não possua bico e a gente precise rever isso. Vamos lá. Cláudia nasceu na cidade de Curitiba, no Paraná. O Paraná é um estado brasileiro. Todo cidadão nascido em Curitiba é de nacionalidade brasileira. E agora, dedução ou indução? Então, olha lá, ó, Cláudia nasceu na cidade de Curitiba, no Paraná. O Paraná é um estado brasileiro. Bom, então se Cláudia nasceu num estado brasileiro, Cláudia tem nacionalidade brasileira. E todo cidadão nascido em Curitiba vai ter nacionalidade brasileira. Então, cuidado, porque aqui tem uma pegadinha que a gente acha assim, ó. Se eu estou generalizando todo cidadão nascido, papapá, dá vontade de dizer que é indução, mas nesse caso não é. Nesse caso, essa conclusão em negrito é uma consequência lógica das premissas anteriores, tá? Essa aqui é lógica, não tem como você fugir. Então, por isso que você tem que ficar ligado na argumentação, e sim, e não só em dicas, todos, sempre, então é indução. Não, calma. Tem que ver se essa conclusão pode ser obtida por consequência lógica das anteriores. Essas aqui pode. Então, é um raciocínio dedutivo, tá? E verdadeiro. Esse aqui, até onde a gente sabe, todo mundo que é nascido em Curitiba é de nacionalidade brasileira. E é consequência lógica das premissas anteriores. Então, um dedutivo verdadeiro aí, não é porque tem todo ou sempre que vai ser sempre indução. Cuidado com isso. Fernando é motorista e residente em São José e, num dia que estava com sua mãe internada no hospital, precisou tomar medidas drásticas no trânsito. Godofredo, que vinha logo atrás, concluiu: nossa, todo motorista de São José é barbeiro mesmo. Bom, gente, então agora ele está pegando um caso, ele viu um motorista com a placa de São José, fez uma barbeiragem, a gente não sabe o motivo pelo qual ele fez, apesar de ele dizer, mas o Godofredo que vem atrás não sabe, e ele já disse, olha, todo motorista de São José é barbeiro mesmo. Pessoal, indução, tá? Indução e falso, porque a gente não tem como garantir isso. Então, cuidado, porque o raciocínio indutivo, muitas vezes aí, acaba sendo os geradores de vários preconceitos que a gente tem. Então, a gente tem que tomar cuidado com a indução. Não é porque eu vi um motorista barbeiro, 2 ou 3, que eu vou induzir isso para todos, tá? Bom, vamos lá. Toda massa atrai massa na razão direta do produto das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. Isso pode explicar a queda de uma maçã na Terra e a Lua permanecer presa na órbita da Terra. Então veja, está ficando cada vez mais sofisticado, né, o nosso exemplo, mas é tudo situação de argumentação científica, que é o que a gente está falando aqui. Então veja, massa atrai massa. Isso explica a queda de uma maçã na Terra. Então a maçã é massa, a Terra é massa, a maçã cai na Terra por causa da gravidade. Massa atrai massa, ok? E a Lua é massa, a Terra é massa, a Lua tem velocidade lá em cima, fica presa na órbita da Terra porque está sendo atraída a massa dela com a massa da Terra. Pessoal, isso é uma dedução ou uma indução?
É uma dedução. Se massa atrai massa, então eu concluo logicamente, obrigatoriamente, eu prevejo que a queda da maçã seja explicada dessa forma e a Lua orbitando a Terra também. Então é dedução, tá? Isso aqui não é indução. Então isso aqui é um raciocínio dedutivo, verdadeiro. A lei da gravidade, até onde a gente sabe, é baseada nisso aqui, tá certo? Mais um, ó. Todo circuito elétrico, só para ir complicando mesmo na cabeça de vocês. Todo circuito elétrico de corrente contínua com diferença de potencial fixa contendo somente vários resistores pode ter sua resistência equivalente calculada. Ponto. Essa é a primeira afirmação. Resistências maiores ligadas diretamente a uma diferença de potencial fixa gerarão maior potência dissipada. Logo, ao aumentar a resistência equivalente de um circuito, ele dissipará uma potência térmica maior. Então veja, eu parti de duas premissas, tá? Eu não preciso entender de circuitos elétricos para entender o tipo de argumentação. Isso é importante dizer para vocês. Então olha só, todo circuito elétrico corrente contínua com DDP fixa pode ter uma resistência equivalente calculada se só tiver resistências ali. Beleza. Segundo, se resistências maiores ligadas a uma diferença potencial gerarão maior potência dissipada, então, quando a resistência equivalente do circuito é grande, ele vai dissipar uma potência térmica maior. Pessoal, isso é uma dedução. Eu estou fazendo uma consequência lógica das duas afirmações anteriores, tá? Só que nesse caso é falso. Até onde a gente sabe, na parte de circuitos, resistências maiores ligadas a uma diferença de potencial, elas vão dissipar uma potência menor. Então, isso que eu estou querendo dizer para vocês, ó. Isso aqui é um raciocínio dedutivo que é falso. Agora, quando um dedutivo é falso, o que isso significa? Que pelo menos uma das premissas está errada. E o que está errado aqui é a segunda premissa, tá? Resistências maiores ligadas diretamente a uma diferença de potencial gerarão, aqui deveria ser menor potência dissipada. É a segunda premissa que está errada. Tudo bem? Então, assim, ó, claro, para você saber se é verdadeiro ou falso, você teria que saber de circuitos. Concordo com isso? Mas se eu coloco um negócio desse, ou uma questão coloca um negócio desse para vocês e diz, olha, isso aqui é dedução ou indução, eu não preciso saber nada de circuitos para saber se é um raciocínio dedutivo ou um raciocínio indutivo, tá? Então é isso que a gente tem que praticar. Entender as argumentações, entender como elas funcionam, para a gente conseguir pensar criticamente naquilo que a gente está escrevendo cientificamente, no nosso TCC, no nosso artigo e assim por diante. Beleza? Então, nossa aula de hoje é isso aí. Até a próxima, pessoal.